Então, quando você briga com o paciente, que você quer qualidade de vida, aí você faz uma consulta, que eu brinco muito com o pessoal, cara, que você não precisa ficar 1 hora conversando com o paciente. Você é melhor que eu, você fica aqui 1 hora, você tem assunto pra caramba para falar com o paciente, para falar com uma entrevista, um podcast 1 hora. Você ficar 1 hora falando sobre coração, você vai enrolar. Se você falar bem falado, em 10 minutos você vai perguntar coisas básicas e importantes. Você fuma? Você bebe? Como é que é o seu hábito alimentar? Você faz atividade física? Você gosta de andar? Você gosta de fazer o quê? Qual é o esporte que você gosta? Que horas que você levanta? Que horas que você dorme? Como é que é o seu dia a dia? Meu amigo, você resolve em 5 minutos a vida do paciente com honestidade. Sim. Fácil. Fácil. Então é o seguinte, então vamos ver como é que você está com tais exames, você vai conseguir fazer tudo isso melhor. Aí você propõe qualidade de vida para o paciente. Atualmente está tendo uma mudança de conceitos, né? Eu estou lendo atualmente que essa mudança dessa indústria wellness, né? Que ela está mudando muito o conceito, que os jovens de hoje estão largando de hábitos da nossa geração. Você pega muitos jovens de hoje, graças ao bom Deus, o hábito da bebida alcoólica está diminuindo. As empresas estão vendendo menos bebida alcoólica. O tabaco, os caras tiveram que apelar para os vapers da vida, porque vende-se muito menos cigarro. Sim. A garotada, a molecada é muito mais esperta. É muito mais inteligente do que foi a nossa geração. Aquele lance do cigarro Marlboro no carro, da McLaren, o Camelo Fortão, aquilo acabou. Clark Gable com cigarro, aquilo acabou. Essa molecada sabe que o cigarro faz mal. Entendeu? Então eles acabam ainda sendo levados e influenciados por essa indústria vapor que tem tentado. Eu costumo dizer no consultório, eu falo para os residentes, eu falo para, às vezes a gente conversa com os alunos de medicina. Quando você estiver fazendo uma entrevista com um paciente, fazendo uma consulta, e esse paciente falar para você, fuma, breca, cavalo de pau na consulta e para. E aí, o que vamos fazer para parar de fumar? Cavalo de pau, cara, você tem que entrar nesse assunto. Por mais doloroso que seja, você sabe que cigarro ele é responsável por 90% de todos os problemas de saúde pública do Brasil. Estou vivendo uma família agora, um deslocamento de retina provocado, que é uma degeneração. E um dos motivos... Retina, e um dos motivos é o cigarro, cara. Como é que é? Sim. Olha onde foi parar. Incrível, 90%. Então é uma indústria que é muito forte e você como médico, você tem que batalhar, você como formador de opinião, a gente tem que passar, você tem que falar assim, ó, para, não pode estimular isso, tem que buscar saúde, buscar alimentação. Então eu falo, no consultório, na hora da consulta, sabe, então eu brinco, nosso colega, o Maurinho, né, o nosso cirurgião dentista, fala assim, Maurinho, eu amo você, vamos parar de fumar? Pô, cara, Claudião, para de fumar. Eu falo para todos eles o tempo inteiro, eu vejo eles falam para assim, pô, Marcelo, não consigo. Não, vamos conseguir, vamos dar um jeito, melhorar a qualidade de vida. Porque esses caras vão reclamar em algum momento. O corpo vai cobrar. Vai cobrar. Eu tenho um exemplo, meu único irmão, 56 anos, infarto, cateterismo, ficou no cateterismo. Aí. 4 maços de cigarro por dia. Tá vendo? Não tinha veia. Aquilo acho que devia estar um papel, né? Um papel... que papel que eu vou dizer? Papel de seda? De tão... Aquilo devia estar numa condição que não suportou passar o catéter. Mas 4 dias semia. Mas, Claudião, seu irmão ainda não era culpado. O seu irmão, a gente pode dizer que o seu irmão ele foi levado por uma força do hábito de uma geração passada que cresceu, onde todas as novelas, os heróis fumavam. Então era bonito aquilo. Então aquilo era status, né? Entendeu? Então você tinha o cigarro no bolso, ele era um status. Hoje não. Hoje o cara que ele tá com o cigarro no bolso, ele acaba escondendo o cigarro, que ele acaba tendo até vergonha de dizer que ele fuma. Entendeu? Mudou muito, né? Graças ao bom Deus isso mudou, isso melhora muito a nossa saúde. A gente tem algumas histórias, algumas coisas que você pergunta assim, Marcelo, tem algumas histórias malucas na medicina que você viu, algumas anedotas? Eu cheguei a ver algumas coisas, uma paciente muito jovem, moça, bonita, jovem, no meu tempo de Cristo Rei, ela teve uma gestação,
ela teve uma hemorragia na gestação. Naquela hemorragia dela, a gente trabalhou na UTI, ela sangrou demais e ela acabou indo a óbito. Jovem. Na mesma época, eu fazia residência, né, o estágio na Beneficência Portuguesa, né? Até o nosso chefe, na época, ele colocou a culpa em mim, em alguns residentes, que nós quebramos a Transbrasil naquele tempo, né? Porque tinha uma paciente que ela tinha um convênio Transbrasil. E essa senhora, ela internou lá e ela era testemunha de Jeová, não podia fazer a transfusão sanguínea. Então, a equipe que eu trabalhava era uma das poucas equipes que fazia ponte de safena sem transfusão sanguínea. O doutor Ricardo assumia esse risco. Cirurgião fora de série. E, em geral, estava tudo certo. Essa paciente complicou. Teve infecção de externo, teve problema, teve que abrir e fechar, teve sangramento e não podia colocar transfusão, anemia. Então, foi para o quarto, voltou para o UTI, foi para o quarto, teve uma parada, 2 paradas cardíacas. Chegou a parar, ela teve acho que umas 4 ou 5 paradas cardíacas. Parava. E aí, eu lembro que num plantão que eu estava de fim de semana lá, e aí a gente até, o pessoal falava na época, olha, não há mais o que fazer, deixa ela ir embora em paz. Se essa é a convicção dela. Não podia mais o que fazer, né? Aí tinha um chefe que falava assim, é o famoso SPP, se parar, parou, não faz mais nada. E a coragem para não fazer mais nada? Você é residente, novinho, no plantão, essa mulher parou de novo. Ah, fui lá, massageei, dei choque, naquele tempo eu adorava aquela adrenalina. Pau, choque, vem, sabe aquela que doutor, tá, ó, voltou a bater, pô, mais um choque, parou de novo, não, desfibila, pau. Voltou a bater. Você acredita que essa senhora, depois de 6 meses de hospital, ela saiu andando? 6 meses. Por isso quebrou a Transbrasil. Quebrou a Transbrasil. A Transbrasil teve que deixar o convênio ali para pagar 6 meses de hospital. Essa senhora saiu andando. Entendeu? E aí, o que você vai falar? Aí, voltamos um pouco na história do tabagismo. Uma senhora que nunca fumou, nunca bebeu, tinha a situação da testemunha de Jeová. Aquela paciente da hemorragia, tabagista. Que são os efeitos e efeitos. Efeitos. Né? Jovem, mas sofreu todas umas consequências que a outra idosa, através do que ela fez para o corpo dela a vida inteira, não sofreu. Entendeu? Então, a medicina te traz isso. Então, hoje, depois de muitos e muitos anos trabalhando com isso, vendo tudo isso, eu cheguei numa situação que eu me considero um privilegiado, né, de trabalhar com isso, né? Eu gosto muito mais hoje do que eu gostava há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, porque era a época que a gente precisava batalhar muito por grana, né, Claudião? Hoje a coisa ela anda melhor. Mas será que é o seguinte? Assim, você, é lógico que você envelheceu, você se renovou em conhecimento, mas você também está envelhecendo. E você começa a olhar para quem está à sua volta, é achismo meu, tá? Porque eu estou dentro desse grupo. Você fala, cara, vamos trabalhar para prolongar a vida desses caras, porque eu também estou prolongando a minha. Como dizia o Chico Anísio, né? O Chico Anísio falava, pô, eu vou morrer, tenho dó da humanidade que vai me perder, né? Entendi. Então, assim, hoje você gosta, porque também acredito que tenha... É lógico que você viveu tirando pessoas de situações críticas. Mas hoje você está trabalhando muito mais pela longevidade de quem está saindo. Não, mudou o foco. Mudou o foco, né? O consultório é outro foco, né? A vida no pronto-socorro foi uma, a vida numa UTI foi outra, a vida nos exames é uma outra vida, né? Fazer exame é uma condição técnica, né? Eu trabalhei como ecocardiografista em hospitais, eu trabalhei na Prevent Senior durante anos, fazendo propaganda errada, mas trabalhei no Hospital Bandeirantes, já não lembro esse nome. Então foram situações totalmente diferentes, tive chance de trabalhar com os primeiros implantes de TAV no Brasil, com o Carlos Pedra, os primeiros implantes de prótese do Dante Pazanese, foi no Bandeirantes, tive chance de auxiliar ele, trabalhei com esses caras grandes. Então foram momentos muito legais naquela época, né? Foram muito bons. Mas hoje, o dia a dia do consultório, ele acaba sendo um dia a dia muito gratificante. Você vê essas pequenas vitórias, né? Você vê
pacientes que chegam felizes com você. Pô, doutor, consegui controlar o colesterol. Ó, doutor, não, pô, tem os casos mais severos, igual dos Compa, né? Sim. Que a gente está indo ali. Teve também de um amigo nosso, o Abiléu, que você conhece. Sim. O Abiléu mandou um amigo dele, né? O Jaca pra gente lá. E chegou no consultório para mim aqui. Tinha sentido umas tonturas, tinha passado mal, tinha passado com um, com o outro, né? Aí bateu ali, a hora que eu fui examinar ele, o coração dele bateu na 35 por minuto. Normal é 50, né? E ele tava com a marcha lenta. Pilotando moto para lá e para cá, atleta, de vez em quando sentindo uma coisa ou outra. Já liguei pro pessoal do marca-passo, já resolvemos uma doença de nó sinusal, implantamos um marca-passo nele, se considera outra pessoa. A esposa hoje, ela olha lá, ela vê lá, ela estava no hospital, o coração dele 70, ela brinca, tá vendo? Tudo certinho, tá vendo? Agora sim, agora eu posso viajar com ele, agora eu tô em paz para sair com ele. Esse dia a dia de você resolver essas coisas hoje, ele é um dia a dia mais agradável, mais confortável. Mas ele também te dá uma resposta que você tem que tomar essas decisões de mandar para o hospital, tirar do hospital, colocar no hospital, vai ou não vai fazer um procedimento, aonde que vai mandar fazer esse procedimento, com quem é da sua confiança. Que aí, colega, você vai chegar lá, Claudiano, fala assim, Marcelão, estou para fazer tal procedimento, você conhece tal cara? Faço, não faço? O que você me aconselha? Esse procedimento é válido fazer ou não é válido fazer? O que você acha? Vamos fazer ou não vamos? Então, essa responsabilidade, ela é gostosa de ter. A minha filha me fala assim, né? Pai, eu não sei se eu quero ser médica. Eu falei, por que não, Isabela? Ah, pai, porque você acha que todo mundo morre? Não é assim, Isabela, todo mundo morre. Morre com medicina ou sem medicina. Mas não é essa a questão. Ah, não, pai, eu acho que todo mundo vai morrer, eu vou fazer medicina para ficar vendo as pessoas morrer. Eu falei, não é por aí, Isabela, você vai salvar muita gente. Sim. Aí o Ragazzi, né? Obrigado, nosso amigo Ragazzi, advogado, né? Que apresentou a gente. O Ragazzi outro dia, ele falou assim, Marcelão, eu olho para você hoje e eu percebo em você uma coisa que eu percebo em algumas pessoas e eu quero dizer para você que você tem isso. Você tem algo que vem do italiano, avocato. Você tem a vocação. A gente percebe isso. Eu falei assim, olha, Ragazzi, eu não percebia. Você está dizendo que eu não sabia que eu tinha. Ele falou, não, você tem. Entendeu? Essa vocação para ser médico. E a gente tem que ter. Eu tenho, na nossa clínica, nós temos o Dr. Paulo. O Dr. Paulo, ele tem um CRM, acho que 38 mil, é um senhor, 70 e poucos anos, 72 anos, né, Vitor? O Dr. Paulo está aí trabalhando com a gente. Ele foi candidato a senador por São Paulo, na época do Enéas. Entendeu? E ele tá lá com a gente todo dia. E eu falei, aí, doutor Paulo, como é que você tá? Ele falou assim, é da nossa vocação. Nós estamos aqui para isso, Marcelo. Entendeu? Não dá para largar. Sim. Entendeu? Então, a gente acredita que estamos fazendo o que você falou, essa coisa certa, né? Para preservar os irmãos perversos. Mas você sabe que é o lance assim, ó. Eu escrevi um livro, ele chama Vidas Preservadas para falar de inspeção veicular. Sim. Agora você me lembrou meu pai. Meu pai falava isso. Olha, a medicina é uma coisa tão legal, Marcelo, que meu pai trabalhou muito com caridade, né? Ele era aquele espírita que ele colocava na vida dele que fora da caridade não há salvação. Então meu pai fazia muita coisa com o Chico Xavier, ele fazia muito negócio de espírita, e ele falava para mim assim, você vai ter a chance de ajudar o próximo e ainda ganhar para isso. É muito legal. Ele falava isso para mim. Você vai poder fazer muita coisa, ajudar muita gente e ainda receber para fazer isso. Pô, é uma vantagem enorme, né? Uma vantagem enorme, cara. É o que você falou de Deus te ajudando. Se você está fazendo o seu 100%, Deus te ajudando e você ainda ganha para isso, fica suave. Entendeu? Então, eu acho que assim, nessa encarnação, eu acho que eu estou conseguindo fazer o passinho certo. Não dá para ser infeliz, né?